Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de Sociologia. Hoje nós vamos abordar o tema os pensadores sociais e as principais teorias sociológicas. E para isso nós vamos fazer um apanhado histórico e também destacando alguns pensadores e pensadoras da sociologia para a gente entender um pouco melhor, né, ter um panorama geral aí sobre o desenvolvimento da ciência. Deixa eu ampliar aqui para ficar bem claro para vocês. Então, só retomando que dentro dessa grande discussão, né, sobre a origem e a história da sociologia, a gente já analisou como que a sociologia foi se constituindo, ou seja, qual contexto histórico possibilitou, não é, a criação de condições para que a sociologia surgisse enquanto uma ciência nova, o que se deu no contexto europeu, né, no continente europeu, mais precisamente nos países com capitalismo mais avançado na época, o que deram os primeiros passos, né, no processo de revolução industrial, do capitalismo industrial, da sociedade industrial, que foram a Inglaterra, a França e a Alemanha. Claro que também em outros contextos surgiram pesquisas, pensadores que refletiram sobre a sociedade da sua época, mas a sociologia como a gente conhece hoje, a sociologia como a gente analisa do ponto de vista histórico, surge nesse contexto e nesse período. E a sociologia não cai do céu, né? Não é uma ciência que vai ser constituída do nada. Não, ela é fruto de um processo histórico, tanto com as suas bases políticas, com as mudanças políticas que ocorreram principalmente no século XVIII, com as mudanças tecnológicas, com as mudanças sociais, com as mudanças econômicas e também com as mudanças do ponto de vista de compreensão do mundo, as mudanças do ponto de vista de concepções teóricas, de explicação do mundo e de compreensão filosófica também do mundo, né? Apesar da filosofia ter a sua distinção em relação à sociologia, mas há conexões entre as duas áreas do conhecimento, né? Então, a partir desse processo de industrialização, desse processo do iluminismo também, né, que dá as bases para um pensamento que se sustenta na razão e aí do próprio desenvolvimento científico da época, que a sociologia vai emergir. Mas, como eu falei anteriormente, ela não surge do nada, ela é um processo de, né, conflitos históricos, de questionamentos que vão se colocando, e são pessoas, seres humanos, homens e mulheres, que vão pensar, né, vão analisar o contexto no qual estão inseridos. Então nós vamos tentar olhar e observar alguns desses pensadores, tentar entender um pouco do desenvolvimento histórico da disciplina, né, do desenvolvimento histórico da disciplina, para a gente ter esse painel, né, a gente ter esse entendimento mais amplo. Então aqui tem 3 figurinhas que eu gostaria de apresentar para vocês, né, inicialmente, que são o Max Weber, o Émile Durkheim e o Karl Marx. Esses caras, eles são, depois nós vamos ver um pouquinho mais sobre eles são considerados os clássicos da sociologia, porque são grandes referências teóricas. Claro que existem vários autores, várias autoras que são referência dentro da sociologia, mas eles ficaram marcados, assim, são emblemáticos no sentido de compreender, não é teoria, de formular, de terem formulado teorias muito complexas, muito bem sustentadas, que são base de estudos até os dias de hoje, né? São estudados dentro dos cursos de ciências sociais, dentro dos cursos aí de sociologia, antropologia, a própria ciência política. E a gente vai ver por que eles têm essa consistência, né? Eu costumo brincar que um clássico, além da tradição, e aí eu remeto uma comparação com o futebol, né? Um clássico no futebol é aquele jogo que tem uma tradição, ou seja, tem um contexto de muitos anos, né, que ele é realizado, e a importância do jogo, né? Então, quando tem um clássico numa rodada, ele é o jogo da rodada.
mesmo que os times não estejam tão bem, mas as atenções se voltam para aquele jogo pelo seu, né, pela sua consistência maior, pelo seu atrativo maior. E no caso da sociologia, eu compararia dessa forma. Clássicos são aqueles autores que têm uma importância, uma relevância. Eles se sobrepõem a outros autores ou outras teorias pela força das suas ideias, pela complexidade das suas ideias e principalmente pela continuidade histórica, né? A gente vai falar hoje nós estamos falando do século XXI, de autores que escreveram no século XIX, começo do século XX. Então, veja, mais de 100 anos eles seguem vigentes, então isso mostra a força do pensamento e das teorias desses caras e, né, das diferentes correntes aí. Então, nós vamos falar um pouco sobre a linha do tempo da sociologia, entender como ela se desenvolveu no decorrer dos últimos séculos, principalmente os últimos 3 séculos, né? Os precursores, aqueles que sinalizaram, né, a sociologia no sentido do que ela poderia vir a ser, né, dão as bases iniciais dessa ciência, o surgimento da sociologia, a consolidação dela enquanto ciência, como que ela vai ganhando espaço e se desenvolvendo como uma ciência dentro da academia, e aqui a academia, traduzindo, é a universidade, né? Faculdades, centros universitários, universidades do mundo todo, como que ela vai entrando nesse espaço, porque a sociologia ela não surge na academia, ela surge fora e vai entrar, né, no contexto acadêmico com o passar do tempo e chegando, inclusive, né, no contexto de ensino médio, que é a nossa experiência com a sociologia é no ensino médio, né? É numa escola, numa instituição de educação secundária, vamos colocar assim. Né? Vamos falar um pouco da sociologia pelo mundo, tem um panorama. A sociologia hoje é uma ciência que está em diferentes países, em todos os continentes existem estudos, centros de estudos sociológicos, conflitos e novos cenários, né? O que se sinalizou principalmente aí no final do século XX e um pouco do que é a importância da sociologia nos dias de hoje, no século XXI, nesse começo de século, né? Então, galera, aqui é uma linha do tempo, tá? Uma linha do tempo para vocês terem uma ideia bem geral da ciência ao longo dos últimos 4 séculos. Na verdade, eu botei 1730 como uma referência arbitrária minha, né? Eu escolhi uma data ali para fechar mais ou menos um ciclo, né? Para vocês entenderem. Porque é difícil você demarcar o momento exato, né? Porque, como eu falei, você tem uma série de pensadores, uma série de teorias que estão sendo formuladas, então não tem uma data exata. Claro que o que a gente pode tomar como uma referência é o lançamento de algumas obras, né, de alguns livros, que realmente passam a ser uma espécie de um divisor de águas, né? Ou seja, a partir do lançamento de um determinado conjunto de ideias, né, que se influenciam aquela sociedade, que influenciam aqueles pensadores daquela época, ou que marcam uma ruptura, não é, conceitual, uma ruptura teórica, a gente pode tomar como referência. Olha, aqui tem um momento de mudança, né? Tem um momento de virada no sentido da constituição dessa ciência, né, da ciência como um todo. Nós vamos ver que há alguns momentos importantes em relação a isso. Eu peguei aqui a década de 1730 exatamente para contextualizar nesse cenário de transição, né, do pensamento iluminista, que vocês já estudaram certamente no ensino fundamental, no próprio ensino médio, no qual você começa a ter, né, o século, inclusive é chamado século das luzes, né, o século XVII, né, enquanto uma transição e consolidação desse pensamento que vai usar a razão, que vai utilizar, não é, da busca, inclusive, do contato com o próprio desenvolvimento científico da época, explicações para o mundo, né, para o mundo social, para o mundo econômico, para o mundo político, para o mundo como um todo, para o mundo biológico, né? Então, essa transição vai se consolidando a partir, né, da constituição da própria modernidade, né, e vai se distanciando daquela noção, né, mais vinculada à religião, mais vinculada à teologia, não é, que embasava muito das explicações
num contexto anterior. Claro que isso é um processo, como eu falei, né? Não é do dia para a noite, isso já vem fruto do renascimento, do humanismo que vai se constituindo, que vai colocando o ser humano como o centro das explicações, né? Como o centro das questões e da origem das questões sociais e tudo mais. Então você vai começando a ter uma virada aí do ponto de vista da explicação da realidade. E aí nós temos um século que eu coloco aqui como um espaço bastante amplo, que vai dar as bases para o surgimento da sociologia, que são autores, depois eu vou falar um pouco deles, alguns deles, né, óbvio, não todos, são muitos autores que vão influenciar, mas alguns ganham uma importância, né, como eu falei anteriormente, no qual vão se consolidando bases para que surja uma ciência que pense a sociedade de uma forma diferente de como ela era pensada antes. Né? Então é nesse período, nessa transição do século XVIII para o século XIX, perdão, o iluminismo se dá, né, no século XVIII, não no século XVII, mas é nessa transição aqui do século XVIII para o século XIX que vão se dando as bases para o surgimento da sociologia. O contexto histórico a gente já abordou, né, em outra videoaula, que é exatamente as revoluções burguesas, a Revolução Industrial, mas aqui eu estou falando mais do ponto de vista teórico mesmo, né, de elaboração do conhecimento. Depois nós temos uma fase na qual a sociologia se constitui enquanto ciência, ainda fora da academia, mas ela vai ganhando corpo, né, ela vai ganhando uma dimensão mais ampla, né, no sentido de estudos que vão pensar o contexto europeu, principalmente nesse momento histórico, de como a Europa ia se modificando, a questão dos operários, a questão da luta de classes, a questão da demografia, a questão da criminalidade, a questão dos conflitos sociais, a questão das mulheres, das famílias. Então, são vários temas que estão colocados naquele momento histórico e que pensadores e pensadoras vão se debruçar sobre eles já com esse olhar científico, com uma metodologia clara de pesquisa, com a própria ideia de pesquisa, né, com o uso também de estatísticas para explicar fenômenos sociais. Então, são fatores que vão se combinando e que vão criando esse corpo, né, para que a sociologia possa se constituir enquanto uma ciência de fato. E após essa transição, que a gente pode pegar esse período como um período de transição entre um período anterior no qual não existia essa ciência, ela era ainda muito difusa, para um período quando ela se consolida, ela se constitui enquanto uma ciência, e aí no final do século XIX dá um salto. Que salto é esse? É um salto institucional, porque ela deixa de ser uma ciência que vai ser debatida por autores que estão fora da academia, muitas vezes até com dificuldades de organizar os seus estudos, né, por não terem condições mínimas para poderem desenvolver muitas vezes suas pesquisas. E a partir do final do século XIX, a sociologia ganha um outro espaço. Ela vai ir para as universidades, para os centros de estudo, e aí ela vai ganhando uma outra cara, uma outra dimensão, uma outra qualidade, né? E aí ela vai se expandindo para o mundo todo. Né? Entre 1880 e 1920, a gente já vai ter a criação de centros de sociologia na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Então na própria Itália começa a aparecer alguma coisa também. Então isso vai começando, né, a ganhar um corpo institucional. E o corpo institucional contribui em que sentido? A ciência ela não passa a depender da boa vontade de um ou de outro, porque agora uma instituição sustenta, né, o desenvolvimento científico. Uma instituição permite que, se um pensador falecer, ou se um pensador mudar de país, ou um teórico, enfim, as coisas continuam, os cursos estão ali, os departamentos estão ali, vão seguir. Isso dá uma força, né, dá uma consistência muito grande para que a sociologia se firme, né? E depois nós temos já no século XX a expansão da sociologia, e aqui eu falo expansão mesmo global, né? Centros de estudo vão ir aparecer na Ásia, vão aparecer nas Américas, na América Latina, no Brasil, inclusive. Os primeiros centros, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vão surgir nesse período histórico, pós-década de 30. Né? Então, a sociologia começa a se internacionalizar de forma mais ampla.
né? Então ela começa a ganhar, né, vários espaços aí que antes ela não atingia, não chegava de forma tão organizada. Depois, entre as décadas de 60 e 90, nós temos transformações importantes no mundo, né, que vão acarretar também numa transformação da própria ciência, né? Isso nós vamos analisar, que vão trazer conceitos novos, rupturas na forma de pensar e entender o mundo. E, ao final, uma reflexão, né, sobre a sociologia nesse mundo globalizado pós-década de 90, né, nesse mundo neoliberal globalizado que a gente vive aí nos últimos 30 anos, né, 30, 40 anos, para a gente poder entender bem como que a sociologia chega nos dias de hoje, ok? Bom, então, pessoal, vamos avançar mais um pouco aqui para entender exatamente essa origem, né? Esse surgimento. Aqui eu boto precursores e precursora também, porque são aqueles autores que ainda não estão, até o termo, né? Essa terminologia que a gente usa, né? O nome sociologia para identificar a ciência não existia no século XVIII. Vai surgir na década de 30 do século XIX. Mas o que esses autores e autoras vão trazer nesse momento histórico? Eles vão trazer elementos de pensar questões políticas, questões de gênero, questões sociais, questões econômicas, numa perspectiva, né, de explicação a partir da realidade social, buscando compreender a realidade social para entender esses fenômenos, esses processos que eu citei anteriormente. Então é um olhar que já sinaliza, por isso que é o precursor, é aquele que está abrindo o caminho, né? Diz, ó, tô fazendo aqui uma trilha e depois vocês vão tocar o barco aí, vão seguir em frente. E esses pensadores ali nessa transição do século XVIII para o século XIX estão cumprindo esse papel. Eles estão observando essas mudanças, como eu falei, como nós já vimos também. Eles estão analisando os contextos históricos e estão estudando essas realidades, teorizando, né? Analisando, aproximando-se das realidades as quais eles procuram compreender melhor, né? Então eu peguei aqui, né, como vocês podem ler, que a sociologia é fruto de um longo processo histórico e social, né? Então não é um dia, uma bela tarde de domingo, alguém disse, vou inventar sociologia, não, é um processo, né? Que articulou o iluminismo, né, o uso da razão, então esse movimento intelectual dos séculos 17 e 18 que ocorreu na Europa, ele traz essas bases, né, de pensamento, conectadas com a noção de progresso social, né, do desenvolvimento, e muito ligado também à própria transição de um feudalismo, das bases ainda existentes do feudalismo para o capitalismo, e organização racional e voluntária das sociedades. Então, entendendo as sociedades como produto de relações e ações humanas. Isso é uma transição importante, porque muda a forma de explicar a realidade, né? Não mais de forma teológica, não mais de forma totalmente desvinculada do contexto social, mas não, agora as bases sociais para entender as mudanças e os processos históricos. Então, transformações industriais, as revoluções burguesas, né, as combinações entre teorias tradicionais e iluministas produziram as condições para o surgimento da sociologia. Então, nós temos aqui o Montesquieu, né, que escreveu, e aí é uma obra que eu acho que ajuda a entender essa transição, é uma obra importante que ele escreveu na década de 1730, que é chamado Espírito das Leis, que inclusive é considerado uma das primeiras obras com esse teor sociológico, porque ele vai tentar explicar o surgimento das leis, dos aspectos jurídicos, inclusive da constituição do Estado nas sociedades, a partir de como as sociedades se organizam. Então ele vai ter esse olhar para a realidade social para explicar um fenômeno, né, como a formulação e elaboração das leis, não estão dissociados, né? A gente tem a Mary Wollstonecraft, né, que viveu entre 1759 e 1797 e que vai escrever em 1792 uma obra chamada Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher. E o que ela traz aqui? Ela, além de trazer essa questão de gênero como um debate, claro que
é até anacrônico falar em feminismo na época, esse conceito não existia, mas ela vai buscar as desigualdades entre homens e mulheres que ela percebia naquele momento histórico a partir de causas sociais. Então não é uma questão genética, não é uma questão biológica, mas ela se explica pela forma como as sociedades estão organizadas. E ela vai tentar também explicar isso com o uso da razão, né? Utilizando a razão. Então, aqui já tem elementos também que trazem, né, esse debate. Hoje o feminismo é uma corrente teórica dentro da sociologia, amplamente difundida, amplamente debatida, mas as bases estão aparecendo lá ainda no século XVIII. E o Saint-Simon, que é um francês que viveu aqui, né, entre 1760 e 1825, bem nessa transição, ele vai começar a analisar essa sociedade industrial, essa sociedade onde a ciência vai ganhando relevância, vai ganhando força, a ciência e a técnica, né? Tecnologia sempre existiu, né? Mas as transformações tecnológicas daquele momento, ligadas principalmente às indústrias, né? Ao processo de industrialização, e ele também vai pensar formas de superação, de melhoria, né, dessa sociedade. Então ele também é considerado um socialista utópico, né? Porque ele vai formulando uma base de uma transição para um socialismo, mas que ele ainda desenha de uma maneira um tanto quanto ilusória, um tanto quanto descolada da realidade, né? Mas ele vai voltando já um olhar para um pensamento, para uma análise da sociedade com uma base mais científica. Então ele tenta entender com uma base científica e projeta algo já mais numa dimensão utópica, né? Uma dimensão mais de sonho mesmo, que poderia ser. E aqui, para a gente concluir essa primeira etapa da nossa exposição, nós vamos chegar onde surge a sociologia, mais ou menos a gente estabelece a partir dessa referência, que é o Augusto Comte, né, um autor que viveu entre 1798 e 1857. É um cara que tem uma influência muito grande, porque ele cria, além dele criar o termo, né, sociologia, que até então se utilizava o termo física social. Porque nesse momento, para tu constituir uma ciência nova, se pegava muito a referência que já existia na época. E quais eram as referências de ciência? Ou o que a gente conhece hoje por ciências exatas e ciências biológicas. A química, a biologia, a física. Então se pega esse corpo de ideias, tipo, vamos tentar fazer como os caras fazem lá. Experimentação, né? Vamos analisar os fenômenos, os processos. Vamos tentar criar leis gerais que expliquem a realidade social, como existem as leis gerais aí que explicam a realidade física e biológica. Então, o Comte ele vai criar uma teoria chamada positivismo, né? Influencia muito o Brasil, inclusive, na transição da monarquia do Império para a República no Brasil. Grande parte dos republicanos eram positivistas, muito influenciados pela escola francesa, né, de pensamento. E o Comte é o pai dessa criança, vamos dizer assim. Ele é considerado, né, claro que é um termo um pouco exagerado, mas é uma referência apenas, né, o pai da sociologia, né, porque ele cria esse termo de sociologia, ele começa a sustentar algumas fundamentações mais com base científica no estudo da sociedade e dá esse pontapé inicial. Como eu falei anteriormente, não é um pensador que está na academia, não é um professor universitário, né, ele vai trabalhar às margens, aí, produzindo e organizando seu pensamento, né? Então ele está preocupado em analisar essa sociedade capitalista lá das origens do século XIX, essa sociedade capitalista moderna. Ele não é um socialista, ele não quer o fim do capitalismo, né? Até porque naquele momento haviam disputas políticas importantes. Até hoje existem, né? Todos os contextos históricos. Mas naquele momento havia leituras de que, precisamos reformular o capitalismo, reorganizá-lo. Havia autores mais conservadores que pregavam uma volta, não é, ao que seria a sociedade feudal tradicional, e autores e movimentos que sinalizavam para a ruptura e para a superação do capitalismo na perspectiva do socialismo, que é uma outra corrente de pensamento, uma outra tradição de pensamento dentro da própria sociologia. Então ele vai, né, criar essa perspectiva, cria o neologismo sociologia, né, e ele vai se aproximando aí desse pensamento, dessa organização. Claro que o Comte, ele também ele foi inclusive secretário de Saint-Simon, então ele bebeu muito na fonte do Saint-Simon, né? O Saint-Simon
teve uma obra importante que ele lançou em 1825 que se chamava O Novo Cristianismo, porque ele entendia que era importante, nessa perspectiva de reformular a sociedade, né, de restabelecer novas bases, organizar a sociedade industrial, de uma nova moral também, de uma nova religião. E o Comte vai nessa linha, vai nessa onda, e ele vai inclusive criar uma religião, né, que é a chamada religião da humanidade, ou religião positivista, né, a igreja positivista. Inclusive no Brasil nós temos 2 igrejas positivistas até hoje, uma na cidade de Porto Alegre e uma na cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital da República quando ela foi criada. Então vejam a influência do Comte, como ela é importante no Brasil, muito, muito grande. Então o Comte, ele é um cara que realmente traz essa leitura, traz esse conhecimento, traz essa corrente positivista. Outros autores vão se inspirar nele na sequência, principalmente os autores de origem francesa, Comte que era francês, né? E aqui nós temos esse pontapé inicial, nós temos essa virada, e a gente já pode visualizar a sociologia aqui como uma ciência já que saiu aí, né, do seu da sua infância, vamos dizer assim, né, dos seus primeiros passos, e já está caminhando para novos horizontes. Então é isso, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí à nossa segunda parte, né, segunda videoaula sobre as correntes de pensamento sociológico, sobre os autores, sobre a linha do tempo do desenvolvimento da sociologia. E agora nós vamos começar falando sobre uma corrente que é muito importante, que é muito relevante nos estudos sociológicos, que é a corrente socialista, né? As teorias sociais que se vinculam à corrente socialista. Como eu falei anteriormente, sempre é importante a gente analisar o surgimento desses pensadores, das suas teorias, a partir do contexto histórico. E o contexto histórico que se dá, né, o surgimento primeiro do socialismo utópico, com autores que estão analisando a sociedade industrial, a sociedade capitalista da época, de forma crítica, mas que ainda apontam para uma alternativa que é ilusória, que é sonhadora, que não se sustenta na realidade, por isso utópico, por isso essa classificação como socialismo utópico. Isso já começa com a própria origem do capitalismo industrial, né? Já no contexto de Revolução Francesa, nós já teríamos lá críticas ao desenvolvimento capitalista, críticas à burguesia como classe dominante. Na transição do século XIX, do século XVIII para o século XIX, nós temos autores como Saint-Simon, Robert Owen, né, Charles Fourier, entre outros, que vão olhar essa sociedade e apontar alternativas. Mas essas alternativas se limitam, mas têm, né, uma relevância como explicação da realidade, como uma ruptura também no pensamento da época, né, uma transição, e que vai se ligando principalmente à própria configuração dessa sociedade capitalista, né, que nas suas configurações de classes sociais e nos conflitos entre burguesia e o proletariado ou os trabalhadores assalariados, vai fazendo com que pensadores se vinculem e se articulem com as classes em luta. No caso dos trabalhadores assalariados, nós vamos ter um leque muito grande de pensadores do campo do socialismo, né, e do próprio anarquismo, socialismo libertário, como também é conhecido, que vão ir elaborando, formulando, pensando e traçando outras perspectivas. O que é importante aqui a gente fazer a transição e entender é que esses dois caras que estão aqui, o Karl Marx e o Friedrich Engels, dois autores que são muito conhecidos, né, pelas suas influências políticas, né, eles influenciaram movimentos socialistas no mundo inteiro, revoluções no mundo inteiro. Tem pessoas que odeiam os dois, tem pessoas que amam, mas a questão aqui, quando a gente trata de ciência, não é uma questão que a gente analisa com o fígado ou que a gente vai analisar com
uma perspectiva de julgamento de valor. Não, a gente vai entender os autores, o contexto, seus conceitos, como eles ajudam a explicar ou não a realidade social da sua época e de hoje também, como que os seus conceitos, as categorias são relevantes. Esse é o olhar que a gente tem que ter, né? Então, o Marx e o Engels, eles têm um elemento muito importante, e aí se aproximam da sociologia, não que eles fossem sociólogos, eles, como eu falei, eles não eram professores universitários, não tinham uma cátedra de sociologia, mas eles se aproximam porque eles vão analisar a partir da perspectiva de compreender a realidade social, de compreender como se configura a sociedade, de como se configuram, não é, as relações humanas, as relações sociais da sua época, e vão fazer isso com uma perspectiva científica. Isso é fundamental porque eles dão origem ao que é chamado socialismo científico, cuja obra de divisor de águas é o Manifesto do Partido Comunista, que foi lançado em 1848, que é uma obra na qual eles fazem uma análise histórica do desenvolvimento do capitalismo, uma análise científica da conformação das classes no capitalismo, de como esses processos podem conduzir a uma transformação social, mas com bases concretas, na realidade concreta, né? Então aqui, né, eu trago aqui alguns pontos, né, de como essas transformações foram, né, trazendo elementos novos para essa sociedade em transição, né, e de que o Marx e o Engels, né, desenvolveram essa corrente do chamado socialismo científico, que é um dos pilares aí para a constituição da sociologia, né? Então todo sociólogo é marxista? Não, não, existem várias correntes, nós vamos ver outras também. Já falamos do positivismo antes, agora falamos do marxismo, falaremos de outras correntes também, mas o Marx e o Engels trazem essa perspectiva muito importante, né, do desenvolvimento, para o desenvolvimento da sociologia, porque a sociologia bebe muito nessa fonte até os dias de hoje. Nós temos pensadores marxistas até os dias de hoje, pensadores que se inspiram em Engels, em Marx e Engels para produzirem seus conceitos e teorias explicativas sobre a realidade, certo? Então é uma corrente, uma das correntes importantes nessa consolidação da sociologia lá no século XIX. Aqui é importante colocar também, porque quando a gente estuda o desenvolvimento das ciências, as mulheres aparecem muito pouco, né? Ou quase não aparecem. E vejam outra coisa também, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Como a trajetória científica ela é muito pautada pelo eurocentrismo, né? Então a gente falou que praticamente até agora só de autores europeus, e é muito pautada pelo patriarcalismo, né? A figura masculina aparece como referência. Hoje isso ainda é muito forte. Em pleno século XXI isso ainda é muito forte. Século XIX, então, nem se fala, né? As dificuldades que a mulher tinha para conseguir se inserir nesses espaços de discussões acadêmicas, científicas, era muito difícil, era muito limitado, as restrições eram muito grandes, né? A mulher não tinha direitos políticos, restrições das mais variadas. E mesmo aquelas mulheres que produziam conhecimento e tinham, né, as suas obras organizadas, enfim, tinham muita dificuldade de fazer com que essas ideias circulassem. E os livros de sociologia, inclusive até hoje, quando você vai ver, você não vê muitas autoras. Então nós já falamos de uma lá nos precursores, e aqui eu gostaria de tratar de uma autora que ajuda nesse processo de consolidação, né? Que é Harriet Martineau, que viveu entre 1802 e 1876. E vejam como é interessante, né? Ela era britânica, ela se inspira muito nas ideias do Comte, no positivismo, nas ideias do positivismo, né? E ela, como diz aqui, ela teve um papel negligenciado como uma figura importante na constituição da sociologia. Muitas vezes ela não aparece em livros sobre a origem da sociologia, o desenvolvimento da sociologia. Então ela foi responsável, por exemplo, pela introdução da sociologia na Grã-Bretanha. Vejam só o papel que ela cumpriu. Grã-Bretanha é um dos principais, né, países, um dos principais contextos, né, sociais e econômicos do século XIX, e ela fez essa ponte, né, ela fez essa ligação. Ela traduziu, por exemplo, né, o Tratado de Filosofia Positiva,
escrita pelo Comte, que a gente já abordou antes como uma referência importante no surgimento da ciência, né? E vejam que ela vai estudar algumas questões como o papel das instituições políticas, o papel das mulheres, a questão da religião, a questão do casamento, infância, vida doméstica, religiosa, questões raciais. Vejam só, né? Ela já está antecipando e aí está se inserindo num debate importante que vem até os dias de hoje e ela já está sinalizando isso lá no século XIX. E também atuou, né, por causas feministas no seu contexto histórico, que eram pautadas naquele momento histórico, e também pelo fim da escravidão. Então você percebe que era uma autora que tinha um engajamento, nem todo pensador necessariamente vai ser engajado, mas ela tinha essa característica, e ela vai abrindo novas frentes de pesquisa, né? Então tem um papel muito importante enquanto esse processo de consolidação da sociologia. A ciência vai abrindo novos leques, abrindo novos horizontes, e a Martineau tem um papel muito importante, fundamental nessa transição. E aqui, pessoal, para a gente encerrar aqui a nossa segunda parte, vamos falar um pouco de 3 grandes escolas da sociologia. E essas 3 grandes escolas têm autores muito importantes. 2 deles estão entre os clássicos da sociologia, que é o Émile Durkheim, da escola francesa de sociologia. Durkheim já vive aí na transição do século XIX para o século XX. Né? Ele morreu em 1917, né, no meio ali ao conflito da Primeira Guerra Mundial. Inclusive ele não foi para a guerra, mas seu filho, o único, foi para a guerra, morreu na guerra, e aí ele entrou em depressão, acabou ficando muito, né, combalido na sua saúde, e acabou morrendo. O Émile Durkheim, no início do século XX, um autor muito influente na sociologia, e ele vai beber nas teorias do Comte, é influenciado pelo positivismo do Comte, mas ele vai além, né? Ele cria uma teoria chamada de funcionalismo. E o funcionalismo embasou muitos dos estudos da sociologia durante todo o século XX, principalmente na primeira metade do século XX, né? Então o Durkheim, melhor dizendo, tem essa influência, né? Então, e ele também tem uma outra influência importante, que ele, por isso que ele é considerado um dos pais da sociologia moderna, dessa sociologia que já surgiu, já se consolidou, mas que ele vai ter o papel de trazer ela como uma disciplina acadêmica, né? Ele que trouxe a sociologia para dentro da universidade. Ele que cumpriu esse papel importante, né? E deu esse salto qualitativo para a ciência. O outro autor importante é o Max Weber. Max Weber é alemão, viveu entre 1864 e 1920, né? E também vive essa transição, né, entre o século XIX, já num contexto de segunda revolução industrial, né, num contexto de conflitos imperialistas, né, entre potências imperialistas europeias. Ele vivencia a Primeira Guerra Mundial, né, ele vivencia na Alemanha a transição para a República de Weimar, né, uma tentativa de constituição de uma república democrática pós-Primeira Guerra. Ele já vivencia o que foi a Revolução Russa, a ascensão do socialismo na Europa, dos movimentos socialistas na Europa. Então ele é autor também que traz uma perspectiva muito importante, e ele cria o que a gente chama de sociologia compreensiva, que é isso nós vamos ver com mais calma mais para frente, mas é uma vertente da sociologia que foca muito e dá muita ênfase nas ações, não é? E nos sentidos das ações que os indivíduos desenvolvem, né? O sentido que os indivíduos dão para as ações que eles desenvolvem. Então, por isso essa sociologia compreensiva é muito focada mais na figura do indivíduo, né? Nas perspectivas que o indivíduo tem ao estabelecer suas relações sociais. Então, ele também traz uma série de contribuições na área da economia. Vocês vão ouvir muito falar sobre esses autores, né? Que são autores importantes no desenvolvimento sociológico e tem suas influências até hoje. E uma terceira escola, que não tem, assim, nesse primeiro momento, um grande autor, o grande autor que vai surgir depois na primeira metade do século XX, que é o Talcott Parsons, que é a sociologia americana ou sociologia estadunidense, mas é a sociologia nascida nos Estados Unidos.
que é uma sociologia que vai focar muito na pesquisa aplicada, né? Na pesquisa que vai se voltar para estudos em relação a minorias, em relação à imigração, à criminalidade, a questões que estão colocadas nesses Estados Unidos, nos Estados Unidos, né? Na transição ali do século XIX para o século XX, e que vai, não é, desenvolver uma pesquisa com uma metodologia diversificada, usando muito da estatística, criando novas metodologias também de estudo, e é uma sociologia que vai se voltar exatamente para esses grupos, para essas minorias, né, tentando compreender esses processos. E aí nós temos a Escola de Chicago, que é onde surge o primeiro Instituto de Sociologia nos Estados Unidos, como uma referência. E entre essas referências temos aqui o Du Bois, né, que viveu entre 1868 e 1963, um sociólogo negro, né, um pensador negro, que vai discutir temas como racismo, entender esse capitalismo que se desenvolve nos Estados Unidos como uma potência já nessa transição, como uma potência capitalista na época, né, que vai se consolidando enquanto uma potência capitalista. Então, esse é um painel, né, dessas três grandes escolas sociológicas, né, francesa, alemã e americana ou estadunidense. Então, são autores que nós vamos compreender e o que eles têm em comum, né? Eles têm em comum exatamente esse aprofundamento da sociologia enquanto uma ciência, né? Com metodologias diversificadas, com novas categorias de explicação da sociedade, e também eles fazem isso a partir de um contexto acadêmico, né? De um contexto institucional. Isso é uma virada importante, né? E é uma característica importante nessa virada do século XIX para o século XX. Beleza, galera? Então, concluímos aqui a nossa segunda etapa aí das videoaulas sobre a sociologia, autores, teorias, um painel teórico e histórico sobre a ciência. Valeu! Olá, pessoal! Vamos então para a terceira parte das nossas videoaulas sobre a trajetória da sociologia, né, história da sociologia, as diferentes escolas de pensamento, alguns dos principais autores e autoras dessa grande área do conhecimento, né, dessa ciência, de uma das partes integrantes aí das ciências sociais, que é a sociologia. E a gente fez todo um apanhado dos primeiros pensadores, de como essa ciência foi se constituindo, e agora nós chegamos no momento de entender a sociologia já num momento no qual ela se consolidou enquanto ciência, ela já se institucionalizou, ou seja, ela já passou a fazer parte da vida acadêmica, da vida nas escolas, inclusive, escolas de ensino médio, né, escolas de educação secundária, de formação de professores e assim por diante. Então, ela vai já ganhando uma nova capilaridade, né? Uma nova dimensão. E aí, quando a gente entra no século XX, a gente já pode falar de uma sociologia plenamente internacionalizada. Essa primeira metade do século XX, entre os anos 1900 e 1950, a sociologia se expande, mas não só a partir de autores e pensadores ou pensadoras, mas a partir de instituições, centros de estudo, né, de centros de pesquisa, faculdades nas quais ela passa a ter um corpo, né, acadêmico, passa a ter um conjunto de pensadores que vão desenvolvendo suas ideias com revistas que passam a ser publicadas periodicamente, com eventos, congressos, associações de sociólogos se formando no mundo todo. E aí a gente começa a identificar, né, para além do eixo Europa-Estados Unidos, a sociologia ganhando uma dimensão muito mais ampla. Então isso vai acontecer, por exemplo, na Rússia, já como União Soviética na década de 20. Então ela ganha abre uma nova fronteira aí de pensamento, de escolas, né, que vão desenvolver estudos na área das ciências sociais. Aqui na América Latina também vão começar a emergir centros na Argentina, no México,
no próprio Brasil, né, que nós vamos falar daqui a pouco com um pouco mais de cuidado, né, um pouco mais de atenção. E na Ásia como um todo, Oceania, Austrália, né, nos diferentes continentes, na África esse processo também vai se dar, principalmente após, na África um pouco mais tardio, mas com as independências dos países africanos, vão se formando centros de estudo, centros, né, que vão fomentar um pensamento nacional, um pensamento africano, né, com força ali a partir da metade do século XX em diante. Mas o que acontece é que hoje a sociologia ela é, né, uma ciência que está colocada em diferentes regiões do planeta, né, na China, na Índia, na Austrália, como eu já falei, Nova Zelândia, Canadá, Argentina, Uruguai, Brasil, Cuba, Europa como um todo, né, na própria África, como eu já falei, há centros de pesquisa, né, com as suas linhas de pesquisa, com as suas metodologias de análise das realidades sociais, com uma diversidade de temas que são analisados, com teóricos muito importantes. Eu falei, né, numa videoaula anterior que muitas vezes a gente foca muito na Europa para entender o pensamento, né, numa perspectiva muito eurocêntrica, e a gente começa a abrir os horizontes e percebe que há formulações muito ricas, né, muito importantes em diferentes regiões do planeta, né? Como eu falei, a sociologia ela tem essa característica, e isso faz parte das ciências humanas. Nós não tratamos de uma ciência exata, né? Nós tratamos de uma ciência na qual se constituem diferentes teorias, né, explicativas que buscam configurar um conjunto de conceitos, de ideias que explicam o mundo e que se fundamentam a partir da aproximação com a realidade, né, através de métodos de pesquisa, através de métodos de análise, buscando respostas para a diversidade dos problemas sociais e dos problemas políticos, econômicos, enfim. Claro que na sociologia é muito focado nas questões sociais. Tanto que a gente acaba falando muitas vezes de sociologias, né, num plural, porque a gente tem essas diferentes correntes, as quais eu já citei anteriormente, e nós vamos estar em contato muitas vezes com autores diversos, e eu acho que isso enriquece muito o debate, o conhecimento sobre a realidade, né, sobre a realidade social. No Brasil, particularmente, a sociologia ela é interessante porque ela vai sim, sendo introduzida no país, como eu falei, principalmente a partir dessa influência europeia, e principalmente a partir da influência do positivismo. Né? Nós tínhamos muitos militares que foram grande parte dos responsáveis pela transição do Império para a República, eram positivistas. Né? E esses militares positivistas colocaram, por exemplo, na bandeira do Brasil um lema, ordem e progresso, que vem do pensamento kantiano, né? Que é uma frase do Kant, que é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E desse conjunto de ideias, eles extraíram ordem e progresso e colocaram na bandeira que está lá como um lema até hoje, que é um lema positivista. Eu já falei da influência do positivismo no Brasil, por exemplo, em relação às igrejas positivistas, né? Na educação também teve uma forte inserção do positivismo. Nas primeiras constituições republicanas houve uma influência muito grande, e o positivismo tem na sociologia uma das suas perspectivas, aí, né, uma relação com o pensamento sociológico. Inclusive o ensino de sociologia no ensino médio começa lá nos primórdios da República, né, quando um dos formuladores das leis educacionais, do projeto de educação que surgia com a origem republicana no Brasil, Benjamin Constant, inseriu, né, a sociologia como uma disciplina obrigatória, uma disciplina que deveria estar nos currículos dos alunos do ensino médio da época, né? E a sociologia ela vai sendo desenvolvida no Brasil através dessas relações também com os centros de estudos dos Estados Unidos, né, com pensadores que vão contatando ideias como do marxismo, que entra no Brasil principalmente a partir da influência dos movimentos socialistas, né, que passam a ler Marx, ler autores dessa tradição, começam a fazer estudos buscando interpretar a realidade brasileira a partir dessas referências. E aí nós temos a década de 20 e 30, né, autores como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, né, que vão
trazendo esses elementos e vão constituindo as bases de uma sociologia brasileira. E aí tem um ponto de inflexão importante, que é a fundação da primeira faculdade de sociologia, que é a Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, que foi criada em 1933. Então, aí há quase 90 anos atrás, se institucionaliza. É plantada a primeira base institucional para que a sociologia comece a emergir e se expandir, né? E a sociologia hoje está em praticamente todos os centros, né, de estudos do país. Hoje sofremos um retrocesso do ponto de vista da sociologia no ensino médio. Ela deixou de ser obrigatória com a última reforma do ensino, mas ela foi obrigatória por um período importante, né, entre 2006 e 2018, e hoje ela está se desconstituindo, que é um outro elemento interessante para a gente analisar. Né? A sociologia, por promover uma reflexão crítica, por promover uma reflexão dos debates sociais, das causas e questões sociais, ela acaba sendo muitas vezes perseguida, né? Ou acaba muitas vezes sendo olhada com um viés distorcido. Em geral, regimes autoritários não lidam muito bem com os sociólogos e com os estudos sociológicos, porque quando você está comprometido com a pesquisa, com a ciência, você vai apresentar os seus dados, vai apresentar as informações que você colhe nas pesquisas de campo, nas análises que você vai fazer, e isso muitas vezes não agrada, né, governos que tenham um viés autoritário, um viés que procure reduzir o espaço crítico, né, de debates na sociedade. Então a sociologia tem esse papel. A sociologia tem esse papel de questionar, problematizar, né? Vocês lembram lá da imaginação sociológica que eu abordei lá no começo das nossas videoaulas, né? Então a sociologia, ela aquece essas questões, aquece essas reflexões, e em alguns momentos, em algumas conjunturas, ela acaba sendo desprestigiada, né? Bom, e aqui, pessoal, nós vamos então para uma outra virada importante, que é entender a sociedade humana e as sociedades capitalistas contemporâneas. E aí tem um marco que influencia muito os pensamentos sociológicos, que é o ano de 1968. A década de 60 em geral, né? Mas 1968 em particular, que é quando ocorre uma rebelião estudantil cujo epicentro é Paris. Né, voltamos aí para a influência, né, europeia, mas ali você tem uma explosão do maio de 68, você tem uma revolta estudantil, né, dentro da China, a Revolução Cultural Chinesa, que ocorre a partir dos anos 1966, que é um outro fenômeno importante, que é pouco estudado, e você tem uma série de mobilizações que questionam a estrutura social, que questionam uma visão funcionalista da organização da sociedade, né, que questionam essa ideia de uma integração social como um cenário idealizado, né, dentro de um capitalismo, da era de ouro do capitalismo, onde em tese os conflitos haveriam desaparecido dentro das sociedades modernas e industriais, mas maio de 68 e a década de 60 recoloca esse debate, traz à tona um movimento negro, né, muito forte, principalmente nos Estados Unidos, contra a segregação racial. Então isso vai promovendo novos estudos sociológicos. A questão do movimento LGBTQI, né, que na época era um movimento que foi explodiu em 69, né, com a revolta em junho de 1969 de Stonewall, no Nova York, né, uma rebelião gay que traz o tema da orientação sexual. Nós temos a revolução sexual que acontece nessa década. Nós temos a revolução cultural com uma mudança de costumes, o rock and roll, questionamentos, enfim, é uma série de transformações importantes. Isso tudo vai, obviamente, que impactar o pensamento sociológico, né? Com novos autores tentando trazer conceitos que expliquem esse novo contexto. Então, nós temos uma diversidade de autores, né, que vão emergir nos anos 60, que vão questionar alguns paradigmas que já estavam estabelecidos dentro da sociologia e vão abrir novos horizontes. Né, vão abrir novos horizontes que vão tentar entender esses movimentos de contestação, esses movimentos de grupos, né, de minorias, de grupos, as questões ligadas aos movimentos
anticoloniais, eu falei aqui dos processos de independência na África. Então, uma sociologia que vai se expandindo, que vai se diversificando, que vai ampliando o diálogo com mais e mais grupos sociais, né? Então, é uma clivagem aqui, é uma mudança importante e traz perspectivas importantes até os dias de hoje, né? A gente tem aí vários temas relevantes na sociedade que a sociologia, né, tem uma contribuição fundamental para a gente poder entender. E por fim, né, o que nós temos aí de desafios para esse século XXI? Né? Nós estamos passando por uma mudança muito significativa nessas últimas 2 décadas. São mudanças que se dão no mundo do trabalho, mudanças que se dão nas comunicações, mudanças que se dão no próprio processo ambiental, né, de degradação e devastação ambiental, processos geopolíticos importantes, né, uma nova Guerra Fria aí, que se chama Guerra Fria 2.0 entre China e Estados Unidos, golpes de Estado, guerras civis, então conflitos étnico-raciais. Então, uma série de elementos importantes que colocam a sociologia novos desafios, novos temas, necessidade de novas pesquisas, né, ou de aprofundamento das pesquisas, aprofundamento dos debates e a necessidade permanente de reavaliar conceitos, de rediscutir categorias, de reavaliar teorias, de criar novas teorias, né? Um mundo onde as desigualdades sociais vão se acentuando. E a sociologia é uma ferramenta, é um elemento fundamental, uma ciência fundamental para a gente entender o século XX. O século XX e século XXI, melhor dizendo, né? Então, é uma ciência que se renova, é uma ciência que ela está em constante desafio, ela está sendo desafiada constantemente. E isso faz com que ela se atualize, se renove, a partir de perspectivas teóricas várias, vastas. Hoje também a facilidade que a gente tem de acessar informações, textos e conteúdos na internet, via redes sociais, isso também ajuda a popularizar e acessar, e o acesso cada vez maior a conceitos e teorias sociológicas para uma massa da população. Isso é interessante também. Claro que sempre, né, com aqueles cuidados que exigem, né, no sentido de que é uma ciência, é preciso que a gente tenha respeito a métodos, conheça metodologias mínimas, né, de como a ciência se organiza, que possamos fazer os debates teóricos numa perspectiva sempre de democrática, né, de contestação, de debate, e aí a gente vai se posicionando, fazendo as leituras e entendendo. No caso do ensino médio, a sociologia é fundamental, né? A sociologia é fundamental porque os jovens, eles vão tomando contato, vão tomando conhecimento de explicações da realidade que tem uma base, que tem uma sustentação, que tem uma historicização, que estão contextualizados historicamente. Isso vai ampliando a visão de mundo da juventude, né? Vai permitindo que os jovens consigam também elaborar análises críticas, consigam questionar de forma organizada, de forma mais sistematizada sobre os problemas sociais que os cercam. E contatando autores, aprofundando, né, podendo ter acesso a debates e autores que em outros momentos era muito mais difícil, né? Então tudo isso vai se combinando como elementos, né, que constituem a sociologia desse século XXI, né? Os desafios que se colocam para a sociologia no século XXI. Então é um pouco isso, né? Fazer um apanhado geral. Nós vamos ver autores da sociologia e autoras o tempo todo. Nós vamos estar dialogando com eles o tempo todo, porque a gente vai falar de mundo do trabalho, vamos puxar sociólogos e sociólogas para nos ajudar a entender, vamos falar a questão do racismo, vamos falar a questão da homofobia, tudo isso com base, né, em muitos autores e autoras interessantes que a gente sempre vai analisar também de uma forma crítica, né, analisando, questionando, debatendo, e assim a gente vai avançando no nosso conhecimento. Então é isso, pessoal, finalizo aqui a nossa videoaula sobre esse panorama da sociologia e nos encontramos em próximas oportunidades. Valeu, galera!